O Fluminense vai até Brasília enfrentar o Bangu. Pois é, meio estranho, mas é o Campeonato Carioca. 10ª rodada da Taça Guanabara de 2023. Esse daqui é o vídeo de pré-jogo de Bangu e Fluminense. O manda deles lá no Mané Garrincha. Seja bem-vindo, você guerreira de todo o Brasil, de todo mundo. Aqui é o canal Raiz Tricolor. Eu sou o Gabriel Amaral, sou jornalista por formação e sou tricolor de coração. Você já chega deixando um like aqui embaixo, já chega se inscrevendo aqui no Raiz Tricolor. Dê aquela moral pra gente, beleza? Não esquece de compartilhar aí também e de colocar o seu palpite pro jogo de hoje. Quanto você acha que vai ser a partida de hoje? Quem fará os gols? Com quantos minutos sai o primeiro cartão amarelo? Aí, palpite engraçados pra você fazer aqui embaixo nos comentários. Jogo de hoje, jogo em Brasília, como eu falei, às 16 horas. Jogo às 16 horas, hein? Bem, terá transmissão padrãozinha mesmo. É o jogo de número 267 entre Bangu e Fluminense. Muitos jogos, né? Bangu e Fluminense, um confronto já histórico. 163 vitórias nossas, 47 empates, 56 vitórias do Bangu. E eu, bem, sempre lembro um dos jogos aqui, e o jogo de hoje, eu pensei bem assim, falei, o jogo de hoje é no Mané Garrincha. Já teve Fluminense Bangu no Mané Garrincha? Não teve. Falei, qual é um estádio meio aleatório que já teve um Fluminense Bangu? Tá aí, ó, Caio Martins. O jogo teve em Niterói, o estádio do Botafogo em Niterói. Uma confusão do cacete no jogo. Torneio Rio-São Paulo de 2002. Roger abriu o placar pro Fluminense. Saiu comemorando aí, todo zoando o Bangu. O Bangu empatou e logo depois, furando a rede, inclusive, outra jogadaça de Roger e Magno Alves vai poder colocar o Fluminense na frente no placar, em definitivo, 2-1 pro Fluminense. Esse ano, inclusive, 2002, teve uma treta gigantesca entre Fluminense e Bangu na semifinal do Carioca. Enfim, isso é papo para outro dia. Eu nem sabia dessa história por inteiro, eu só sabia um pouquinho enfim, perdi um bom tempo lendo e vendo coisas da época sobre esse Fluminense Bangu. Mas vamos lá, tá? Porque o jogo de hoje não é pelo Torneio de São Paulo, o jogo de hoje é pelo Campeonato Carioca. E, bem, a gente vai falar aqui de possibilidade de classificação, a gente vai falar aqui disso porque é algo real que pode acontecer hoje. Fluminense, hoje é até difícil a gente falar de cálculo de classificação, mas vamos lá, tá? A tabela tá aí na tela. O Flamengo tem 23 pontos, pega o Vasco hoje à noite. Então tem Flamengo e Vasco. Flamengo com 23, Vasco com 17. Fluminense tem 19, é segundo, pega o Bangu. E o Volta Redonda e o Botafogo tem 16 pontos. Nessa rodada, o Volta Redonda enfrenta o Madureira, meia hora antes do nosso jogo, também é hoje. E o Botafogo joga só amanhã lá no Kleber Andrade, em Cariacica, contra o Resende. Então assim, o que o Fluminense precisa para poder se classificar hoje? Basicamente é ele ganhar o jogo dele e Volta Redonda, Botafogo ou Vasco, um desses três times não pode ganhar o jogo deles. Se o Vasco ganhou, Volta Redonda ganhou, Botafogo não ganhou, o Fluminense está classificado. Um desses três times aqui não pode... os três tem que ganhar, pra gente não classificar hoje sem a gente ganhar o Bangu. E é importante a gente se classificar hoje. Qual que seria o ideal desses times aqui não ganhar pra gente se dar bem? Seria um empate entre Vasco e Flamengo. Porque além da gente já se classificar, a gente iria 22, garantiria uma distância de 4 pontos, né, do Vasco. O Vasco iria 18. A gente ainda ficaria 2 pontos atrás do Flamengo, transformando a última rodada da Taça Guanabara numa final da Taça Guanabara. Você fala, pô, Gabriel, mas título de Taça Guanabara? Meu amigo, o título da Taça Guanabara ela não vale de nada. Vale muito... De nada não. Mas vale muito menos do que ser primeiro na primeira fase do Carioca. Ser primeiro é o objetivo. Por quê, Gabriel? Porque o primeiro, além das vantagens que ele tem nas questões dos confrontos da semifinal, ele
vai decidir os 2 jogos em casa. Ele decide a semifinal em casa, ele decide a final em casa. E bem, a nossa torcida, acredito eu, que já aprendeu, né, a quando abrir para vender ingresso, comprar o ingresso no Fla-Flu, né, quando tem vantagem pro sócio, você compra os ingressos logo pro Flamengo não ter maioria. Então, numa eventual final entre Flamengo e Fluminense, o Fluminense teria o segundo jogo com o seu mando, com privilégios pro seu sócio, etc., facilitando a compra de todo mundo. Então, foco hoje é esse, é a gente ganhar e empate entre Vasco e Flamengo. Se você tiver que escolher um vencedor, escolhe o Vasco, é mais interessante, porque o Flamengo a gente pode passar na quarta-feira no Fla-Flu, e a gente ainda teria as opções do Botafogo, por exemplo, tropeçar no Resende no domingo. Se você quiser ter mais informações como essa que tá aí na tela, do OneFootball, cara, só baixar o aplicativo. Vou deixar até um QR Code aqui na tela nesse momento, porque o OneFootball, além de ser um aplicativo muito legal para informações, para notícias, eles têm a tabela do Campeonato Carioca também. E agora, para Conmebol Libertadores, eles estão trazendo uma novidade também muito maneira, que vai ser como se fossem os melhores momentos instantâneos. Aconteceu o lance, cabeçada de cano num travessão, bola saiu, foi para escanteio. Bateu escanteio na área. Lá no OneFootball já vai ter o lance pra você ver a cabeçada no travessão. Tem que esperar acabar o jogo pra ser os melhores momentos, não. Boa parceria do OneFootball com o pessoal da Conmebol. Enfim, aproveita pra baixar esse aplicativo que é muito legal. Tem a tabela do Carioca, como eu botei na tela. O QR Code tá aqui do lado, mas o link tá aqui embaixo na descrição. Vamos falar de bola e campo. E a gente fala, agora já botando a provável escalação do Fluminense aí na tela. E assim, sem mudanças, né? Depois de 15 dias de treino, né? Um longo espaço de tempo entre o jogo do Vasco e da Portuguesa. E agora mais uma semana inteira de treino. Fernando Diniz repete a escalação que colocou contra a Portuguesa no último domingo. Fábio no gol, Samuel Xavier, Nino, David Braz. Eu já falei, o meu problema aqui não é total só com o David Braz, não. Eu queria ver o Vitor Mendes jogando, cara. O Vitor Mendes deve estar treinando muito mal. A única explicação que eu tô achando é essa. Ele tá treinando mal. Porque eu queria muito ver o Vitor Mendes jogando ao lado do Nino. O pouquinho que a gente viu, eu gostei. O pouco que eu vi dele no raio-x, eu gostei também. Só que eu quero transformar esse pouco em muito. Inclusive pra eu pedir ele fora do time. Eu quero poder reclamar do Vitor Mendes com autoridade. Eu não quero poder reclamar ou falar alguma coisa dele sem ver ele jogando. Mas o Diniz continua mantendo o David Braz. Que, como eu falei, na última partida não foi ruim, mas ele foi na média. E todo mundo foi acima na última partida, né? Tanto que quando ele sai, o Fluminense melhora. Na lateral esquerda, Alexander mantido, vai ganhar mais tempo até a chegada do Marcelo. André Martinelli, Ganso, Arias, Keno e Germancano. Esse é o provável time de Fernando Diniz. No banco de reservas, a gente já vai ter o Gabriel Pirani. Já viajou para Brasília, já chegou e já viajou. Pouco treinou com o time. E vamos ter também Giovani, conseguir ver as fotos ali de alguns jogadores que viajaram. Ainda sobre a questão da escalação do time, me pareceu que funcionou um pouquinho melhor o Fluminense no segundo tempo contra um time muito retrancado. Não sei se vai ser o caso do Bangu, porque vamos lembrar, o Bangu é a sensação técnica dos pequenos, né? Na área da comissão técnica. Se o Volta Redonda é quem está se destacando como time grande, brigando pela classificação, o Bangu é quem se destaca por um bom futebol, um futebol interessante, treinado pelo Felipe. Aquele mesmo jogou no Fluminense, jogou no Vasco, jogou no Flamengo, Felipe Maestro, né? E o Felipe tem muito respeito ao Fernando Diniz. E isso já falou bastante do Diniz, elogia muito o trabalho, e isso você já entende que o Felipe estudou o Diniz, ele sabe as formas que o Diniz pode ser anulado, o que bota um grau acima. É óbvio, ele tem pouco material humano no Bangu, ainda mais quando os 3 jogadores emprestados pelo Fluminense, tanto Edinho quanto Gabriel Martins e o zagueiro Davi já estava fora por causa da lesão no joelho, né? Mas tanto Gabriel Martins quanto Edinho não poderão atuar porque estão emprestados pelo Fluminense, né? Mesmo ele já tendo desfalques numa equipe que já é inferior ao do Fluminense, ele vai fazer de tudo taticamente para poder frear o Fluminense. E uma alternativa em relação ao ataque que eu curti no último jogo foi quando o Fluminense fez a mexida da saída do David Braz, né? Foi interessante a saída do David Braz para a entrada de Lima. Eu até tava com vídeo para poder lançar sobre isso, mas fiz análise, assim, tal, não cheguei a gravar, acabei não tendo tempo de gravar. Mas o Fluminense, neste jogo, passou a empurrar a Portuguesa toda para o ataque, colocando principalmente o time
com a dobra do lado direito, às vezes até uma trinca aqui com o Samuel Xavier, Ganso e Martinelli meio que livres para cair dos dois lados, Keno puxando a marcação lá pra ponta. O lateral adversário tinha que ficar aqui cobrindo o Keno, a dupla de zaga ficava de olho no Germancano e você tinha tanta infiltração de um desses três elementos aqui, né, porque a bola ficava circulando, ou até mesmo do Martinelli ou do Ganso como alimento, como elemento surpresa no meio da área. Isso fazia com que a defesa adversária tivesse que ficar espalhada. O Keno aqui em cima acabou ficando muito no 1 contra 1 ou numa tabelinha rápida com o Alexander. Quando o Martinelli caía por aqui, quando o Ganso caía por aqui, surgia até alguma coisa. Mas nesse esquema aqui, o Keno se sacrifica para poder o lado direito funcionar. E foi daqui que surgiu o primeiro gol, né, o chute do Lima de fora da área, após uma jogada de linha de fundo numa cobrança de falta rápida. É daqui que surge o segundo gol do Fluminense, numa pressão no ataque. O Fluminense sobe toda a sua marcação, pressiona pro John Arias roubar a bola e o Germancano bater pro gol. E surge também o terceiro gol, né? Numa jogada toda tramada pelo lado direito, John Arias faz o cruzamento e o Keno, que estava aqui como quem não quer nada, esperando aqui no segundo pau e puxando a marcação, nesse cruzamento a bola passa e no domínio dele acaba sobrando para ele meter de bicicleta. Então, essa alternativa eu achei interessante, só que essa alternativa pressupõe o quê? André na zaga. E um time completamente ofensivo, dedicado completamente ao ataque. Felipe estuda o Diniz, Felipe sabe o que o Diniz usa de estratégia, assim como essa história do André vindo pra zaga nos momentos em que os zagueiros não precisam zagueirar tanto, os zagueiros precisam criar muito. É por isso que eu não quero o David Braz, porque o David Braz na criação que... Não vou nem falar do ano passado não, o que ele mostrou nesse ano é terrível, terrível. Mas, enfim, né, vamos esperar o que a gente vai ver dentro da partida contra o Bangu. O que o Felipe nos apresenta também, né? Provável escalação do Bangu é Matheus Santilho, goleiro, Carlos Eduardo, Patrick, Adrian e Feliciano, Renatinho, Samuel ou René Júnior. René Júnior, aquele que jogou pelo Bahia, foi comprado pelo Corinthians, acabou não dando muito certo lá em São Paulo. Fez um bom Brasileirão, acho que 18 pelo Bahia, 18 ou 19. E o meio mais ofensivo, Adson, com ele, Marquinhos Calazans, aquele na ponta, também com Kevin, não é aquele Kelvin, né? Kevin e Luiz Felipe, centroavante. Esse é o time do Bangu. Bem, a gente tem que falar um pouquinho agora. Não. Antes de passar para poder falar de arbitragem, a gente tem um ponto importante. André e Nino, do time titular, estão pendurados. No banco a gente ainda tem Guga e Giovani pendurados. Se eles tomarem cartão amarelo hoje, eles estão fora do Fla-Flu. André e Nino, sendo que a gente já não tem Manuel. Esses caras não podem tomar cartão amarelo hoje de jeito nenhum. Giovani e Guga é outra história, mas esses dois principalmente não podem tomar cartão amarelo hoje de jeito nenhum. E mais, não podem tomar cartão amarelo também de jeito nenhum no Fla-Flu. Porque se tomarem, eles ficam fora da primeira partida da semifinal. Os cartões zeram para a semifinal, né? Vão ser zerados. Mas, no caso de esses jogadores estarem suspensos, né? Tomarem o terceiro cartão amarelo antes da semifinal, eles cumprem a suspensão no primeiro jogo. Outro detalhe, mais um detalhe nessa conta. Alguns jogadores estão com um cartão amarelo. Se tomarem cartão amarelo hoje, vão para o Fla-Flu como jogadores pendurados. Também tem que ficar de olho nesses jogadores. John Arias, Germancano, Fábio, Ganso, Samuel Xavier, que adoram cartão amarelo. Esses jogadores que eu citei aqui são os mais esquentadinhos. Aí você ainda tem Felipe Melo, tá no banco, David Braz, titular, mas bem que poderia levar um outro amarelo hoje. E Calegari, que já saiu do Fluminense, além de Fernando Diniz e Eduardo Barros, técnico e auxiliar, também tem um amarelo. Se tomarem amarelo hoje, tem que segurar muito no Fla-Flu para não ficar suspenso. A arbitragem da partida, esse eu vou passar bem rápido, mas tem um fato curioso, tá? A arbitragem da partida é do André Rodrigo Rocha. Eu falei, cara, nem conheço esse nome. Só apitou um jogo do Fluminense, apitou um Kissaman 0, Fluminense 3, lá no Carioca de 2013. E aí eu joguei o nome dele no Google e achei a matéria de que ele simplesmente se transferiu para Federação Roraimense. André Rodrigo da Rocha, acho que é André Rodrigo da Rocha, não sei se tem esse dá. André Rodrigo Rocha se transferiu, André Rocha,
para a Federação Roraimense no ano passado. E voltou para a Federação Carioca, aparentemente. Já apitou Série C, Série B, Série D, Copa do Brasil e tal. Não tem apitado muito Carioca, ultimamente estava lá em Roraima. Isso é interessante, né? O jogo é em Brasília, talvez tenham puxado o árbitro mais da região norte, ali pro centro-oeste, é um pouco mais perto, sei lá. Fato é que é um árbitro que eu não tenho referência quase nenhuma dentro de campo. Então é isso. Tamo junto. Estarei em Brasília, tá? Viajo em Ai, meu Deus. Meu voo decola em mais ou menos 7 horas. E eu ainda tô gravando pré-jogo. Tamo junto. Até a próxima. Valeu!